Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou o professor Fábio Henrique, professor titular de Química e Fertilidade do Solo da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Seja bem-vindo a mais uma videoaula a respeito do fósforo. O fósforo é um dos elementos essenciais às plantas. O fósforo é um nutriente que tem grande interação com a fase sólida do solo. Em vídeo anterior, nós estudamos a dinâmica e disponibilidade de fósforo no sistema solo-planta e vimos as diferentes formas de fósforo no solo, suas interdependências e seus equilíbrios. Hoje nós vamos estudar a respeito dos fatores intensidade, quantidade e capacidade de fósforo no solo. A disponibilidade de fósforo do solo para as plantas depende não somente da quantidade de fósforo total do solo, mas também depende do equilíbrio dinâmico das diferentes formas químicas de fósforo que ocorrem no solo, conforme nós já estudamos isso em aula anterior. A quantidade de fósforo do solo que as plantas conseguem absorver, ela depende da ação integrada e simultânea de diferentes fatores, quais sejam fator intensidade, fator quantidade e fator capacidade. O fator intensidade nós chamamos de I, o fator quantidade de Q e o fator capacidade, a relação Q sobre I. Mas o que significa cada um desses fatores? É o que vamos ver nesta aula de agora. Então, os fatores intensidade, quantidade e capacidade são os fatores que influenciam a disponibilidade de fósforo do solo para as plantas. O fósforo ocorre no solo em diferentes formas. Nós temos uma pequena fração de fósforo na solução do solo, do P total do solo, uma pequeníssima fração, menos de 1% do fósforo total do solo, está na solução do solo. Nós chamamos de fator intensidade. Esse fósforo da solução do solo está em equilíbrio com o fósforo da fase sólida do solo e especificamente, mais diretamente, com o fósforo lábio do solo. Existe fósforo na fase sólida do solo, que nós chamamos de fósforo lábio, que está em equilíbrio com o fósforo da solução do solo. Esse fósforo da fase sólida do solo em equilíbrio com o fósforo da solução, nós chamamos de fósforo lábio e fator quantidade. Só que esse fósforo lábio da fase sólida do solo, ele ocorre em diferentes graus de labilidade. Então você tem desde um fósforo lábio, bastante lábio ou muito lábio, até um fósforo pouco lábio. Então todo esse fósforo compõe o fator quantidade de fósforo do solo. E temos também o fósforo não lábio, que é o fósforo lábio quando fica retido com uma energia muito elevada e fica assim difícil desse fósforo ser liberado para formas mais disponíveis e assim ser liberado para a solução do solo e seja absorvido pela planta. Então, o fator intensidade refere-se à concentração de fósforo na solução, o fator quantidade refere-se à concentração de fósforo na fase sólida do solo, mas que ainda está em equilíbrio com o fósforo da solução. E o fator capacidade, que é a relação entre Q e I, a variação de Q dividido pela variação de I, é quem vai controlar a passagem do fósforo entre esses dois compartimentos, fase líquida e fase sólida do solo. O fator capacidade atua em ambas as direções, conforme vocês podem observar aqui nesta seta, nessas setas em diferentes sentidos. A planta, ela absorve nutriente a partir da solução do solo. O nutriente na solução do solo, no caso nosso aqui o fósforo, ele vai ser transportado para a superfície das raízes por difusão e, uma vez chegando à superfície das raízes, ele vai ser absorvido pela planta. Então, quando a planta absorve o fósforo da solução do solo, o teor de fósforo na solução do solo diminui
e o fósforo lábil, o fósforo que está na fase sólida do solo, o fator quantidade, vai dessorver fósforo para a solução, para repor o fósforo que estava na solução e que foi absorvido pela planta. Também quando nós fazemos uma adubação fosfatada, aplicamos uma fonte mineral de fósforo, esse fósforo vai ser solubilizado e vai aumentar a concentração de fósforo na solução do solo, vai aumentar o valor do fator intensidade. Dessa forma, o fator capacidade vai atuar no sentido de sorver esse excesso de fósforo da solução do solo, colocando na fase sólida do solo na forma lábil. Então, o Q sobre I é o fator capacidade de fósforo do solo, ou poder tampão de fosfato do solo. O valor de Q é o fator quantidade, que é o fósforo na fase sólida do solo, com diferentes graus de labilidade, porém ainda em equilíbrio com o fósforo da solução do solo. Os fatores intensidade, quantidade e capacidade também podem ser ilustrados por um sistema de vasos comunicantes. Então nós temos aqui essa caixa maior, onde nós temos o fator quantidade, o fósforo lábil da fase sólida do solo, em equilíbrio com o fator intensidade I, que é o fósforo da solução do solo. Qualquer alteração para cima ou para baixo do fator intensidade vai provocar alterações para cima ou para baixo do valor do fator quantidade e vice-versa. Quando aumenta ou diminui o valor do fator quantidade, também vai aumentar ou diminuir o valor do fator intensidade. Isso é controlado pelo fator capacidade, representado aqui pelo diâmetro dessa tubulação que liga o fator intensidade ao fator quantidade. O volume máximo dessa caixa do fator quantidade é a capacidade máxima de sorção de fosfato. Então, a capacidade máxima de sorção de fosfato é o volume máximo dessa caixa. O valor de Q sempre vai ser igual ou menor que o valor da capacidade máxima de sorção de fosfato. O fósforo se liga à fase sólida do solo por meio de adsorção específica, particularmente nas superfícies dos colóides de carga variável, como a caulinita e os óxidos de ferro e de alumínio. Com o passar do tempo, esta ligação covalente de alta energia aumenta cada vez mais a sua energia, transformando-se de ligações monodentadas para ligações bidentadas ou mononucleares para ligações binucleares, e assim esse fósforo da fase sólida do solo, da forma lábil, que é o fator quantidade, ele pode, com o passar do tempo, aumentar sua energia de adsorção ao solo e assim ele passar para a forma não lábil. Essa forma não lábil é uma forma de fósforo do solo, da fase sólida do solo, que tem difícil reversibilidade. Dificilmente esse fósforo não lábil vai ser liberado para a forma lábil e depois ir para o fator intensidade ou para a solução do solo e ser absorvido pela planta. O fósforo da solução do solo é a partir da solução do solo que a planta absorve o fósforo. Este fósforo da solução do solo pode ser imobilizado pelos micro-organismos do solo, pode ser adsorvido aos colóides de carga variável, como a caulinita e os óxidos de ferro e de alumínio. O fósforo da solução do solo pode ser precipitado com alumínio e ferro em solos ácidos ou com cálcio em solos alcalinos. E quanto à lixiviação de fósforo da solução do solo, esta é muito difícil de acontecer, porque o fósforo é um elemento químico que tem uma interação muito grande com a fase sólida do solo. Somente em solos extremamente arenosos, com baixíssima capacidade máxima de sorção de fosfato e submetida a uma dose muito elevada de fósforo, é que poderíamos ter aí uma lixiviação de fósforo. Lembrando que o CMSP, essa sigla significa capacidade máxima de sorção
de fosfato. O valor, né, da capacidade máxima de sorção de fosfato de um solo é constante, não muda. Porém, o valor de Q, do fator quantidade, é variável. É variável, mas o valor de Q sempre vai ser menor ou igual ao valor da capacidade máxima de sorção de fosfato. Aqui nesta representação, nós temos o fósforo da solução do solo, que ocorre principalmente na forma desse ânion derivado do ácido fosfórico, H2PO4-, junto às partículas do solo, e nós temos esse equilíbrio químico que existe entre o fósforo da solução do solo e o fósforo da fase sólida do solo na forma lábio. Essa forma lábio é o fator quantidade. Nós dizemos que está lábio porque essa forma de fósforo da fase sólida pode ser dissolvida para a fase líquida. Então, a sorção é a passagem do fósforo da solução do solo para a forma lábio na fase sólida, e a dessorção é o processo inverso, em que o fósforo da fase sólida do solo vai ser dissolvido para a solução. E quem controla a passagem de fósforo em ambas as direções é o fator capacidade de fósforo do solo. Esse fósforo na forma lábio, com o tempo, ele pode ser fixado no solo em formas não lábeis de difícil liberação para a fase líquida. Então, nós, numa linguagem matemática, podemos dizer assim que a sorção é igual a adsorção mais precipitação. Por quê? Esta sorção de fósforo na fase sólida do solo ocorre mediante a ação simultânea de dois mecanismos químicos, que é o mecanismo de adsorção mais precipitação. Então, esse termo sorção refere-se ao conjunto das reações químicas de adsorção e de precipitação de fósforo no solo, as quais acontecem simultaneamente após a aplicação de uma dose de fósforo ao solo como fertilizante. As pesquisas têm demonstrado que, na prática, o mecanismo de adsorção ele tem um peso bem maior para a sorção de fósforo do que a precipitação, principalmente em solos de carga variável. Em solos alcalinos e ricos em cálcio, a precipitação de fósforo com cálcio ganha mais importância. É importante também lembrarmos que a maioria da literatura sobre fósforo, principalmente aqui no Brasil, costuma falar da capacidade máxima de adsorção de fosfato ou chamar esta sorção de adsorção. Mas, na verdade, ocorre tanto a adsorção como a precipitação. Toda vez que medimos a capacidade máxima de sorção de fosfato, estamos medindo a resultante desses dois processos químicos. Então, você pode encontrar em algum livro o termo CMAP, capacidade máxima de adsorção de fosfato, mas na verdade não é só adsorção, é adsorção mais precipitação. Bom, vamos ver agora o que é que significa cada um desses fatores. O fator intensidade, representado pela letra I, refere-se à concentração de fósforo na solução do solo, o teor de fósforo na solução do solo. É importante entendermos que a concentração de fósforo na solução do solo é muito menor, mas muito menor mesmo que a concentração de fósforo na fase sólida do solo, tanto em relação ao fator o fósforo lábio, como também o fósforo não lábio. Ou seja, a planta tem acesso ao fósforo da solução do solo para absorver, ela só absorve fósforo da solução do solo, mas o solo mantém baixas concentrações de fósforo na solução. A grande maioria do fósforo do solo, mais de 99% do fósforo do solo, está na fase sólida. Essa comparação é semelhante aos recursos de uma pessoa rica que tem bastante dinheiro. Ela porta pequenas quantidades de dinheiro em espécie, por exemplo, na carteira ou no bolso,
e mantém uma grande quantidade de dinheiro no banco. Então, o dinheiro no banco representaria aí o fósforo da fase sólida do solo, e o dinheiro na carteira representaria o fósforo na solução do solo. Toda vez que o dinheiro que nós temos na carteira acaba, então a gente vai no banco sacar dinheiro para repor o fósforo da solução. Se a gente receber uma grande quantia de dinheiro em espécie, a gente tende a retirar o excesso de dinheiro da carteira ou do bolso, guardando na fase sólida do banco. Então existe esse equilíbrio químico entre fase líquida e fase sólida, de modo que a planta ela só vai absorver o fósforo da solução do solo, porém a grande quantidade de fósforo do solo está na fase sólida, e este fósforo da fase sólida vai repor o fósforo da fase líquida. Na solução do solo, o fósforo ele ocorre em diferentes formas químicas em função do pH. Nós temos aqui a fração molar de diferentes espécies químicas de fósforo. Em solução aquosa, o fósforo ocorre como ácido fosfórico H3PO4 e os seus ânions derivados H2PO4-, HPO4-2- e PO4-3-. A concentração de cada uma dessas espécies químicas de fósforo vai depender do pH do solo. Então, por exemplo, até o pH 2,15 nós vamos ter uma predominância do ácido fosfórico. A partir do pH 2,15 nós vamos ter uma predominância do H2PO4-. Então, esta espécie de fosfato, H2PO4-, ela representa mais de 50% do fósforo em solução nessa ampla faixa de pH, que vai de 2,15 a 7,20. Então, na faixa de pH normalmente encontrada nos solos da natureza, que vai aí, por exemplo, mais ou menos de 4 a 8, 8,5, nós temos aí uma predominância muito grande do H2PO4-. O HPO4-2- começa a surgir aí com pH em torno de 5 e ele só vai predominar em pH acima de 7,2. Então, em solos alcalinos, solos derivados de calcário do semiárido, o HPO4-2- tende a predominar mais de 50%, mas na maioria dos solos brasileiros, que são solos ácidos, e mesmo após a calagem, o pH desses solos fica entre 6 e 6,5, nós temos a predominância do H2PO4-. Esse PO4-3- só vai começar a aparecer em pH superior a 10 e só predominaria em pH superior a 12,35. São valores extremamente elevados que não acontecem nos solos. O fator quantidade, que refere-se à reserva de fósforo lábio na fase sólida do solo, mas que está em equilíbrio com o fósforo da solução do solo. É muito importante entendermos isso. O fósforo lábio está em equilíbrio com o fósforo da solução do solo. Conforme também já falamos anteriormente, o teor de fósforo lábio ou fator quantidade é muito maior que o teor de fósforo na solução do solo, fator intensidade. O fósforo lábio do solo inclui o fósforo que está adsorvido às superfícies dos colóides minerais do solo, mais o fósforo precipitado no solo. Então, dependendo das características do solo, nós vamos ter uma predominância maior de fósforo adsorvido sobre fósforo precipitado e vice-versa. Então, isso vai depender das características do solo. Geralmente, essa precipitação de fósforo ela é mais significativa quando o fósforo predomina o fósforo precipita com cálcio em solos alcalinos e ricos em cálcio. Solos argilosos, em geral, têm maior quantidade de fósforo lábio que solos arenosos. O tamanho da caixa do fator quantidade de solos arenosos
é pequena porque o solo tem pouco colóide, o solo arenoso tem pouco colóide. O fósforo é retido na fase mineral do solo nos colóides minerais. Então, se o solo é arenoso, tem poucos colóides minerais, então esse solo tende a ser pobre em fósforo e tende a ter um valor de fator quantidade bastante baixo. Então, os solos argilosos, em geral, têm bem maior quantidade de fósforo lábil que os solos arenosos. E o fator capacidade? O fator capacidade é a relação de Q sobre I. Nós chamamos de fator capacidade de fósforo do solo, com essa sigla FCP, mas também é chamado de capacidade tampão de fosfato, ou poder tampão de fosfato, ou poder tampão de fósforo. Então, tanto faz falar fósforo ou fosfato, como também fator capacidade, capacidade tampão ou poder tampão. São expressões semelhantes. Então, o fator capacidade de fósforo do solo é a resistência do solo a mudanças no fator intensidade. O fator capacidade de fósforo do solo atua tanto para favorecer a sorção, como também atua para favorecer a dessorção. Então, ele vai atuar tanto na situação de adicionar fósforo ao solo via adubação fosfatada, ou quando se retira fósforo da solução do solo via absorção de fósforo pela planta. Então, um solo tamponado para fósforo é um solo de alto fator capacidade. Então, esse fator capacidade vai atuar para impedir mudanças exageradas na concentração de fósforo na solução do solo. Se a concentração de fósforo na solução do solo aumenta demais em consequência de uma adubação fosfatada, então o fator capacidade vai atuar no sentido de dissolver fósforo na fase sólida do solo, retirando o fósforo da solução. Por outro lado, se a planta absorve o fósforo da solução e esse teor de fósforo na solução baixa, fica próximo de zero, então o fator capacidade de fósforo do solo vai atuar no sentido de dissolver fósforo da fase sólida para a solução, conforme nós podemos ver aqui nesta ilustração. Então, o fósforo da solução do solo, quando é absorvido pela planta, então ele desloca o equilíbrio no sentido do fósforo lábil, que está na fase sólida do solo, fator quantidade, dissolver, vai haver uma dessorção de fósforo da fase sólida para a fase líquida, para assim ser absorvido pela planta. Então, a planta, todo o fósforo absorvido pela planta, vem praticamente, mais de 90% do fósforo absorvido pela planta, vem da forma lábil, do fator quantidade, só que o fósforo ele não passa direto do fator quantidade direto para a planta. Ele tem que ser dissolvido na solução, esse fósforo da solução tem que se movimentar por difusão até a superfície das raízes para ser absorvido pela planta. Por outro lado, se a gente faz uma adubação fosfatada, aplicando uma fonte mineral de fósforo, esse adubo fosfatado vai solubilizar e vai aumentar a concentração de fósforo na solução. Aí o fator capacidade de fósforo vai atuar no sentido de retirar o excesso de fósforo da solução, promovendo a sorção de fósforo na fase sólida do solo. Então, observe que o fator capacidade atua em ambos os sentidos. O que ele faz é tentar manter constante ou diminuir o máximo possível as variações na concentração de fósforo na solução do solo. Então, nós temos aí na solução, na maioria dos solos brasileiros, a maioria do fósforo em solução ocorre na forma de H2PO4-. Então, esse fator capacidade vai atuar em ambos os sentidos, tanto para sorver como para dissolver fósforo no solo. O fator capacidade pode atuar tanto por meio da sorção de fósforo, como também mediante a dessorção. Lembrando sempre que a sorção refere-se aos mecanismos químicos de adsorção mais precipitação que ocorrem simultaneamente toda vez que adicionamos uma dose de fósforo ao solo. Esta figura
esse gráfico ilustra muito bem o que é o fator capacidade de fósforo do solo. Nós temos aqui no eixo dos Y o fator intensidade I, que refere-se à concentração de fósforo na solução do solo, em função de doses de fósforo, variação de doses ou variação de Q. Então observe que foi aplicada aqui a mesma dose de fósforo, dose D1, a mesma dose D1 foi aplicada em ambos os solos, tanto no solo A como no solo B. Então nós temos aqui uma variação de doses, D1 menos D0, provocando uma variação de concentração de fósforo na solução do solo A, desta magnitude, e a mesma variação de doses, causando uma variação na concentração de fósforo na solução do solo B, desta magnitude aqui da seta azul. Então nós podemos observar que esta seta azul é maior do que esta seta vermelha, indicando que houve maior variação na concentração de fósforo na solução do solo B, e no solo A houve menor variação na concentração de fósforo na solução. Então, o fator capacidade de fósforo do solo A é a variação de doses dividido pela variação da concentração de fósforo na solução. Então, D1 menos D0 dividido por IA1 menos IA0. De forma semelhante também no solo B, variação de doses aplicadas dividida pela variação da concentração de fósforo na solução do solo B. Então nós podemos observar nesta figura que o solo A tem maior capacidade de tampão de fosfato ou maior fator capacidade de fósforo do que o solo B, porque ele resistiu muito a variações da concentração de fósforo na solução. O B resistiu menos, a variação foi maior, então ele tem menor capacidade tampão de fosfato. Aqui nós temos uma figura feita de um experimento de uma tese de doutorado que nós orientamos aqui com solos da nossa região de Mossoró. Nós temos aqui duas curvas. Essas curvas foram preparadas a partir dos dados estimados pela isoterma de Langmuir. Temos aqui dois solos, essa curva vermelha, um cambissolo áplico, e essa curva aqui pontilhada azul, um argissolo vermelho amarelo. Ambos os solos são derivados de calcário. Então nós temos aqui a quantidade de fósforo sorvida na fase sólida do solo em função da concentração de fósforo em solução, na solução de equilíbrio. Então aqui nós temos o fator quantidade em função do fator intensidade. Então observamos aqui, por exemplo, que para este solo CX, esse cambissolo áplico dessa curva vermelha, observe que variações de 0 a 0,1, de 0,1 a 0,2, de 0,2 a 0,3, são variações em Q de mesma magnitude, provocando diferentes variações de I. Então aqui para esse solo da curva vermelha, as variações de Q provocaram pequeníssimas variações de I, pequena variação na concentração de fósforo na solução. Por outro lado, neste argissolo vermelho-amarelo, a curva pontilhada aqui de azul, as mesmas variações de Q, variações de Q de mesma magnitude, provocaram variações bem maiores da concentração de fósforo na solução do solo. Então, como o fator capacidade é a variação de Q dividido pela variação de I, então o solo CX3, que é esse cambissolo áplico, ele tem um fator capacidade maior do que o PVA2, que é um argissolo vermelho-amarelo. Então, esse solo aqui, CX3, ele tem um maior fator capacidade porque as variações no fator quantidade provocaram pequeníssimas variações no fator intensidade, enquanto que o solo argissolo vermelho-amarelo, aqui em azul, as mesmas variações de Q
provocaram grandes variações em I. Aqui nós temos dados de fósforo sorvido na fase sólida do solo. A gente diz assim sorvido porque não podemos separar os mecanismos de adsorção e precipitação. Quando a gente mede a quantidade de fósforo que foi sorvida na fase sólida, embora saibamos que ocorre tanto a adsorção como a precipitação. Então, a quantidade de fósforo sorvida na fase sólida do solo, em função da concentração de fósforo na solução de equilíbrio, para 4 solos: um cambissolo áplico, um argissolo vermelho-amarelo, esses dois são os mesmos da figura anterior, um latossolo vermelho-amarelo, aqui nessa curva preta, e um neossolo flúvico, aqui nessa curva verde. Observe as diferenças entre os solos. Essas curvas foram ajustadas a partir dos dados estimados pela isoterma de Langmuir, que foi ajustada aos dados experimentais desses solos. É um trabalho de Vieira e colaboradores 2021, proveniente de uma tese de doutorado que nós orientamos aqui com solos da região. Então, observe que para esse solo aqui com a curva vermelha, há um aumento muito grande na quantidade sorvida na fase sólida do solo, em função de uma pequena variação da concentração de fósforo na solução de equilíbrio. Então, o PVA2 houve também um aumento grande na sorção, sendo que a variação aqui já é maior. A inclinação dessa parte aqui da curva, desse ramo ascendente da curva, já é um pouco maior, mostrando que ele tem uma menor capacidade de tampão do que o CX3. E esses outros aqui, o LVA e o RY, nós temos aqui também uma inclinação também bem menor, mostrando que há uma menor capacidade de tampão. Essa curva ela quase que fica paralela ao eixo dos X, principalmente depois de 20 ppm de solução de equilíbrio. Então, isso aqui fala da capacidade máxima de sorção de fosfato. Por exemplo, para esse solo aqui, a capacidade máxima de sorção de fosfato foi 0,88 gramas por quilo, que dá mais ou menos aqui. Para esse argissolo vermelho-amarelo, a capacidade máxima de sorção de fosfato diminuiu mais ou menos pela metade. Por isso que o valor de P remanescente, de fósforo remanescente aqui, foi 11,6 e aqui quase que dobrou. E interessante que ambos os solos têm quase o mesmo teor de argila, 40% de argila e 39%. Então observe que o teor de argila não explica a diferença muito grande de capacidade máxima de sorção de fosfato entre esses dois solos, porque aqui foi 0,88, aqui 0,45. Então aqui é o dobro, mais ou menos o dobro daqui, mas o P remanescente ele explicou muito melhor essa variação da capacidade máxima de sorção de fosfato, enquanto que a argila não explicou bem. Por isso que a proposta do P remanescente é que seja uma medida de capacidade de tampão melhor do que a argila, porque o fósforo remanescente, o valor do fósforo remanescente reflete não somente o teor de argila, como também a qualidade da argila, E o P remanescente reflete melhor tanto a adsorção quanto a precipitação. Esses outros dois solos tiveram capacidade máxima de sorção de fosfato muito semelhante, o latossolo aqui 0,09 e o neossolo flúvico 0,08. Interessante que esse latossolo tem baixíssima capacidade máxima de sorção de fosfato porque tem pouca argila, apenas 5% de argila. Aqui é uma amostra coletada na camada de 0 a 30 centímetros, então é um latossolo aqui quase que uma areia quartzosa, quase um neossolo quartzarênico. O P remanescente deu quase 60, ou seja, a adsorção é muito pequena, como também nesse outro. Aqui deu 49,1, esse neossolo flúvico já tem 14% de argila. Para uma mesma dose de fósforo aplicada ao solo como fertilizante,
solos argilosos terão menores concentrações de fósforo na solução do solo que solos arenosos, dada a maior capacidade tampão de fosfato dos solos argilosos. Então isso é muito importante. A mesma dose de fósforo aplicada em ambos os solos, no solo argiloso e no solo arenoso, vai provocar valores diferentes na concentração de fósforo na solução do solo. Então, os solos argilosos, por serem mais tamponados, por terem maior capacidade de tampão de fosfato, vão manter concentrações de fósforo na solução do solo mais baixas, enquanto que solos arenosos, por serem menos tamponados, manterão maiores concentrações de fósforo na solução do solo. A análise química para avaliação do fator capacidade de fósforo de um solo é muito trabalhosa. Existe uma metodologia que você pode fazer, mas é muito trabalhoso fazer isso em laboratório. O que nós, na prática, fazemos é medir outras características do solo que tem alta correlação com o fator capacidade e assim a gente pode ter uma estimativa, uma ideia do fator capacidade de fósforo do solo, principalmente quando a gente quer comparar um solo com outro. Então, características do solo, como o teor de argila do solo, que é uma característica física do solo, capacidade máxima de sorção de fosfato, CMSP, que fala do tamanho máximo daquela caixa daquela caixa do fator quantidade, e também o valor do fósforo remanescente, são características que se correlacionam muito bem com o fator capacidade de fósforo do solo e podem ser usadas como medidas que estimam o fator capacidade de fósforo do solo. Porque quanto maior o teor de argila de um solo, maior é o fator capacidade de fósforo do solo. Assim, solos argilosos possuem maior fator capacidade ou maior capacidade de tampão de fosfato do que solos arenosos. Quanto maior a capacidade máxima de sorção de fosfato, também maior será o fator capacidade de fósforo do solo. Lembre-se que o fator capacidade de fósforo do solo, ele atua também no sentido de retirar o excesso de fósforo da solução e sorver na fase sólida. Por isso que o fator capacidade de fósforo do solo tem alta correlação com a capacidade máxima de sorção de fosfato. E com relação ao P remanescente, ou fósforo remanescente, quanto menor o valor de fósforo remanescente de um solo, maior é o fator capacidade de fósforo do solo. O P remanescente é uma espécie de capacidade máxima de absorção de fosfato lida apenas em um ponto. Então a gente pega uma solução de cloreto de cálcio diluída de 10 mmol por litro, contendo 60 ppm de fósforo e agita com uma determinada quantidade de solo por 1 hora. Depois disso a gente mede a concentração de fósforo que permaneceu ou que restou ou que remanesceu naquela solução. Então, se a gente coloca 60 ppm de fósforo, depois que agita a solução com o solo, uma parte daqueles 60 ppm vai ficar sorvida ao solo e a parte restante vai permanecer, vai continuar na solução. Então, a gente mede no P remanescente, a gente mede o fósforo que deixou de ser sorvido. Então, por diferença, a gente sabe o que foi sorvido. Por isso que a relação é inversa. Quanto menor o valor de P remanescente, maior é o fator capacidade de fósforo do solo. Aqui nós temos dados de Medeiros et al. 2021, a partir de uma dissertação de mestrado que nós orientamos aqui com solos da região. Nós temos aqui nesse gráfico, como extrator Melic 1, o teor de fósforo no solo extraído com extrator Melic 1 em função da dose de fósforo aplicada. Nós temos aqui 4 solos. Esse aqui em azul é um neossolo flúvico. Este aqui em vermelho, esta reta em vermelho, é um latossolo vermelho-amarelo. Esta reta aqui em cor preta é um
argissolo vermelho e amarelo, e esta reta verde é de um cambissolo áplico. Observe que aqui estão as equações ajustadas com altíssimo R2, então vocês observam aqui as diferenças de declividade dessas retas. As diferenças de declividades, a declividade da reta é expressa aqui pelo coeficiente aqui da equação, o coeficiente angular da equação. Então a maior declividade aqui, 0,8220, é do latossolo. Então houve uma variação muito grande do teor de fósforo no solo pelo Melick em função da dose aplicada. A segunda maior declividade é essa aqui, do neossolo flúvico, e depois nós temos aqui do argissolo vermelho e amarelo, 0,15, e chama muito a atenção esse solo aqui, 6x3, o cambissolo áplico, essa curva em verde, que o valor da declividade é bem baixo, é bem pequeno. Então nós observamos que essa declividade, ΔP recuperado pelo extrator Melick 1 em função do ΔP aplicado, dá um indicativo muito grande da capacidade de tampão de fosfato do solo, porque o extrator Melick 1 ele é sensível à capacidade de tampão de fosfato. E toda vez que a gente aplica fósforo ao solo, vai haver toda aquela interação, o fator capacidade vai atuar no sentido de sorver fósforo no solo, e aí o extrator vai enxergar menos fósforo, né? Se essa declividade fosse igual a 1, significa que o extrator extrairia 100% ou todo o fósforo aplicado, seria uma taxa de recuperação de 100%. Então, quanto menor essa declividade, como esses dois solos que foi muito baixa a declividade, menor é a taxa de recuperação de fósforo pelo Melick 1, significa que maior é a absorção de fósforo ao solo e maior é o fator capacidade de fósforo do solo. Nesses solos aqui, nós observamos aqui os valores de P remanescente, que vão diminuindo à medida que diminui a declividade dessas retas. Então, o LVA, o latossolo, é o 58,8 de P remanescente, então é o que tem menor fator capacidade. E o CX3 tem o menor valor de P remanescente, é o que é mais tamponado, tem o maior valor de fator capacidade. O teor de argila nem sempre explica essas variações de fator capacidade, porque a gente observa nesses dois últimos solos aqui, o solo vermelho e amarelo, e o cambissolo áprico, nesses dois solos aqui, eles têm o mesmo teor de argila, praticamente 39 e 40, mas o P remanescente de um para outro é mais do que o dobro. Então, o P remanescente explica melhor que o teor de argila. Nós observamos que esses solos têm mais ou menos o mesmo teor de argila, ambos têm pH elevado, têm altos teores de cálcio, mas um grande diferencial do solo CX3, desse cambissolo, para ter alto poder tampão de fosfato, é o teor de óxido de ferro bastante elevado, 12,14% de Fe2O3, enquanto que o PVA2 só tem 4,41%. Então, essa alta quantidade de Fe2O3 é responsável pela grande absorção de fósforo nesse solo CX3. Aqui são os mesmos solos, as mesmas retas preparadas aqui para o extrator resina. Teor de fósforo pela resina em função de dose de fósforo aplicada. Então, nós temos aí o mesmo comportamento, a mesma ordem, vamos dizer assim, crescente ou decrescente de capacidade de tampão de fosfato, como observado para o Melick. Como a resina é um extrator que tem princípios diferentes do Melick, nós temos aqui declividades diferentes. Observe que esses dois solos aqui, o argissolo vermelho e amarelo e o cambissolo áplico, que são os dois solos mais tamponados, as declividades bem pequenininhas aqui, 0,15, 0,06, mostrando que o Melick teve dificuldade de extrair fósforo desses solos. No entanto, quando a gente faz a análise pela resina,
observe que as declividades são bem maiores, né? Então aqui para o solo PVA, a declividade pela resina 0,45, 3 vezes maior do que a declividade pelo melic. Aqui, 0,33, foi uma declividade muito grande quando comparado aqui a 0,06, né? Então aqui foi 5 vezes maior, 5, 6 vezes maior. Então observe que nesses solos de alto fator capacidade de fósforo, enquanto o melic 1 teve mais dificuldade de extrair o fósforo, a resina teve muito mais facilidade de extrair o fósforo desses solos de alto fator capacidade. Também lembrando que esses dois solos de alto fator capacidade têm pH bastante elevados que provocam desgaste do extrator melic 1, que é uma solução diluída de ácido clorídrico mais ácido sulfúrico. Então a própria alcalinidade dos solos já diminui o poder de extração do melic, por isso que essas declividades são pequenas. São equações de alto R2, mas as declividades são pequenas por causa da sensibilidade do melic à capacidade de tampão de fosfato, enquanto que aqui na resina nós não temos isso. O valor do fator capacidade de um solo, em geral, não muda, porque é uma propriedade intrínseca do solo. Então, o tamanho da caixa, o valor do fator capacidade de um solo, em geral, não muda em função da adição de fósforo ao solo via fertilizante ou com a remoção de fósforo do solo pela planta ao longo de cultivos sucessivos. Então, se o solo vai ficando mais rico em fósforo ou ficando mais pobre em fósforo, isso não vai alterar o valor do fator capacidade. Porém, o empobrecimento do solo ou o enriquecimento do solo em fósforo vai influenciar diretamente a energia de ligação do fósforo ao solo. Por quê? Porque essa energia de ligação do fósforo ao solo aumenta com o empobrecimento do solo em fósforo e diminui à medida que o solo vai ficando mais rico em fósforo. Então isso é muito interessante. Acontece coisa semelhante, o comportamento do fósforo é semelhante ao comportamento da água. Quando o solo está saturado com água, quando tem muita água, a água fica retida no solo com baixa energia. Por isso que a gravidade puxa a água para baixo, a água infiltra com muita facilidade. Porém, à medida que o solo vai secando, a água remanescente no solo, à medida que o solo vai ficando pobre em água, a água remanescente no solo vai ficando retida com maior energia ainda. Da mesma forma acontece com o fósforo. A maioria dos solos brasileiros é formada por solos extremamente pobres em fósforo. O fósforo é, via de regra, o elemento mais limitante à produtividade das culturas em solos tropicais, porque ele geralmente ocorre em menores concentrações no solo em relação à necessidade da planta. Então ele está no solo, o pouquinho que tem no solo está retido com muita energia. À medida que a gente vai fazendo adubações corretivas, adubações de manutenção, de produção, à medida que a gente vai adubando esse solo com fósforo, os teores de fósforo vão aumentando. Então o teor de fósforo vai aumentando, vai saturando vários sítios de adsorção de fósforo e com o passar do tempo, o fósforo deste solo vai ficando retido com menor energia. Então quando o teor de fósforo no solo está aí próximo ao nível crítico ou acima do nível crítico, significa que esse fósforo está retido com menor energia do que quando o teor de fósforo no solo está enquadrado lá nas classes muito baixo e baixo, por exemplo. Então isso é muito interessante. Considerações finais. Para avaliar e corrigir a fertilidade do solo, é necessário ter pelo menos as medidas de 2 fatores. Então, nós vimos que os fatores intensidade, quantidade e capacidade influenciam na disponibilidade de fósforo do solo. Para medir ou avaliar a disponibilidade de fósforo do solo para as plantas, e claro, a gente avalia com o objetivo também de corrigir as deficiências de fósforo no solo. Então é necessário ter pelo menos 2 fatores.
E esses dois fatores são o fator quantidade e o fator capacidade. Por que não o fator intensidade? Porque o valor do fator intensidade é extremamente baixo. É extremamente baixo. Ninguém mede a riqueza de um milionário pela quantidade de dinheiro que ele carrega no bolso ou dentro da carteira, porque é muito pouco. Porque a maior riqueza de um milionário não está dentro da carteira dele, está depositada no banco. Então o solo é a mesma coisa. Então não tem sentido, por exemplo, se a gente for medir a concentração de fósforo na solução do solo, extrair a solução do solo, usar extratores de solução do solo para medir o fósforo em solução, para medir a disponibilidade de fósforo para a planta, que isso não tem sentido, porque mais de 99% do fósforo que a planta absorve está na fase sólida do solo, na forma lábil, no fator quantidade. E o que vai governar a liberação ou dessoação desse fósforo da fase sólida é o fator capacidade. Então, essas duas medidas são as mais adequadas para avaliar e corrigir a fertilidade do solo no que diz respeito ao fósforo. Então, o fator quantidade, que é o teor de fósforo indicado na análise de solo. E o fator capacidade, ou poder tampão de fosfato, nós podemos usar o teor de argila do solo ou o valor de fósforo remanescente, lembrando que o fósforo remanescente geralmente tem uma melhor correlação com o fator capacidade do que teor de argila, porque o fósforo remanescente ele reflete não somente o teor da argila, mas também a qualidade da fração argila, que vai influenciar aí na absorção de fósforo, como também o permanescente reflete melhor a questão da precipitação de fósforo. O teor de fósforo indicado na análise de solo é uma estimativa do valor de quê? É uma estimativa do valor do fator quantidade. No Brasil, nós temos dois extratores usados na rotina, o MELIC 1, usado na grande maioria dos laboratórios do país, e a resina usada no estado de São Paulo e também em vários outros laboratórios fora de São Paulo. Então, o extrator MELIC 1 extrai uma fração de Q, ou seja, a quantidade de fósforo extraída pelo extrator MELIC 1 é uma fração, é uma parte do fator quantidade, e a quantidade de fósforo extraída pelo MELIC é variável em função do fator capacidade de fósforo do solo. Por isso que, para interpretar o teor de fósforo no solo extraído com MELIC 1, nós precisamos de uma informação auxiliar, que é o teor de argila do solo ou o valor de fósforo remanescente. Por outro lado, o extrator resina, resina de troca iônica, ela também extrai uma fração de Q. A resina de troca iônica, ela só extrai fósforo do fator quantidade. Porém, uma só extração usada ali com agitação de 16 horas, que é o método de rotina, uma só extração não é capaz de extrair 100% do fator quantidade de todos os solos. Então, a resina também extrai uma fração de Q, que varia muito pouco ou praticamente não varia com o fator capacidade de fósforo do solo, de modo que na prática não se usa nenhuma medida de fator capacidade, como o teor de argila ou P remanescente, para interpretar o teor de fósforo pela resina. E os teores de fósforo no tecido vegetal, como também os níveis críticos de fósforo na folha, geralmente são mais baixos em solos argilosos do que em solos arenosos. Então, em solos argilosos, que tem maior fator capacidade, a planta mantém um menor teor de fósforo na folha, enquanto que em solos arenosos de menor fator capacidade, a planta mantém um teor mais elevado. Então, é possível, por exemplo, que um fazendeiro ele plante uma cultura, lá na sua fazenda ele tem um solo arenoso e outro argiloso, então é possível que ele obtenha, por exemplo, a mesma produtividade em ambos os solos, só que o teor de fósforo na folha do solo argiloso vai estar mais baixo e o teor de fósforo na folha do solo arenoso mais elevado, porém mantendo a mesma produtividade, Isso acende aí um alerta de que em algum momento, em algumas situações, é importante nós considerarmos isso na interpretação
da análise foliar no que diz respeito a fósforo, né? Sempre aqueles limites, né, dos valores de referência, né? Tem um valor mínimo e um valor máximo ali para fósforo. Então aquele valor mínimo está mais relacionado a solos argilosos de maior fatocapacidade, e aquele teor de fósforo mais elevado ali na folha está mais relacionado a solos arenosos. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar para vocês a respeito dos fatores intensidade, quantidade e capacidade. Se você gostou desse vídeo, curta este vídeo, compartilhe com pessoas interessadas sobre este assunto e aproveite, comente neste vídeo, deixe a sua opinião, faça o seu comentário, acrescente alguma coisa e se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais e possamos assim levar conteúdo de qualidade para o maior número de pessoas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.